Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um conjunto de materiais sobre um tema que nos confronta, né? O dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Infantil. E a questão que ficou pulsando para mim, depois de ler tudo, não é só o que é essa data, é mais por que, se todo mundo concorda que proteger crianças é, assim, fundamental, por que a gente parece falhar tanto nisso como sociedade? Os materiais que a gente recebeu dão umas pistas, sabe? Umas pistas bem desconfortáveis, mas também caminhos para a ação. Acho que a nossa missão aqui é tentar entender essa contradição. É uma pergunta central e muito, muito necessária, porque o tema vai muito além de uma data no calendário. Ele expõe, na verdade, uma falha no nosso contrato social. E o que eu achei fascinante nos materiais é que eles não se contentam só em apontar o problema. Eles, dissecam as nossas desculpas coletivas, o nosso silêncio, e tentam construir uma noção de responsabilidade que é individual, é social, e em uma das abordagens até espiritual. É quase um convite para a gente sair da indignação passiva, né? Exato, e para começar, vamos direto ao ponto. Os textos definem o 18 de maio como uma data de, abre aspas aqui, conscientização, alerta e responsabilidade coletiva. A mensagem é que nenhuma forma de abuso, seja físico, psicológico, sexual, nada disso é aceitável. Parece óbvio, né? Quase um clichê. Mas a ênfase nessa palavra inaceitável me pareceu muito, muito intencional. E eu acho que essa palavra, inaceitável, é a chave de tudo. Porque na prática, como sociedade, muitas vezes a gente aceita. Aceitamos quando nos omitimos, quando a gente pensa em briga de marido e mulher ou isso não é da minha conta. O que a fonte está propondo é uma mudança radical de postura. É sair dessa aceitação passiva e ir para uma intolerância ativa. A ideia é que o abuso infantil não é uma tragédia privada, que acontece ali, entre quatro paredes. É um evento público, um evento que degrada toda a sociedade. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Porque se é um evento público, a responsabilidade também é pública. E um dos textos é muito direto nisso, né? Ele afirma que a proteção é um dever triplo da família, da sociedade e do Estado. Não deixa brecha. Ninguém fica de fora. É a ideia de uma rede de proteção. Se um desses três pilares falha, a rede toda se rompe. A família tem o dever do cuidado direto, claro. O Estado tem que criar leis, mecanismos de proteção. Mas e a sociedade? Quem é a sociedade? Somos nós. Sou eu, é você. É o vizinho que ouve um choro estranho todo dia. É o professor que nota uma mudança brusca no comportamento de um aluno. O parente que sente um clima pesado numa casa. A omissão de cada um de nós, quando somada, cria o que um dos textos chama de falha coletiva. O problema não é dos outros, é nosso. E essa falha coletiva fica ainda mais clara quando a gente entra nos detalhes que os materiais trazem. Sabe, uma das coisas que mais me impactou foi como eles quebram uma imagem que quase todo mundo tem na cabeça. A gente pensa em abuso e vem logo a imagem da violência física, né? Um hematoma, uma marca. Mas a realidade que os textos mostram é muito mais sutil. E talvez por isso mesmo, bem mais perigosa. Em dúvida, um dos pontos centrais é exatamente esse. Abuso nem sempre deixa marcas visíveis, e essa é uma das maiores barreiras para identificar e para intervir. O abuso psicológico, a negligência, a humilhação constante são feridas invisíveis, né? Mas que corroem a autoestima de uma criança, destroem a capacidade dela de confiar. A ausência de um osso quebrado não significa a ausência de uma vida quebrada, entende? E muitas vezes o dano psicológico é até mais duradouro. Isso me faz pensar, se o abuso não é sempre visível, e como um dos materiais também aponta, muitas vítimas têm medo ou vergonha de falar, como é que um caso desses vem à tona? Parece uma barreira quase intransponível. A criança não tem a marca física e por dentro está paralisada de medo. Você tocou no núcleo do problema. É uma prisão silenciosa. A criança ou o adolescente pode se sentir culpado, como se tivesse provocado o abuso, pode ser ameaçado diretamente pelo agressor, ou, o que é muito comum, pode simplesmente não ter palavras para descrever o horror que está vivendo. E essa prisão fica ainda mais segura para o agressor,
por causa de um outro dado que os textos trazem e que é talvez o mais chocante de todos. Que é o fato de que a maioria dos abusos acontece em ambientes conhecidos. Não é o estranho na rua, geralmente alguém do círculo de confiança da criança. Exatamente. Um familiar, um amigo da família, um vizinho, alguém que tem acesso, que tem autoridade e principalmente a confiança da criança e dos pais. Isso cria uma dinâmica de poder perversa. A criança é ensinada a amar e respeitar aquela pessoa. Como ela vai denunciar alguém que, em tese, deveria protegê-la? Ela teme não ser acreditada. Imagina, fulano jamais faria isso. Ela teme destruir a própria família. O silêncio nesse contexto não é uma escolha, é uma imposição. Olhando por esse ângulo, o ato de denunciar se torna, nossa, algo monumental. E uma das leituras que a gente fez muda a nossa percepção sobre isso. Diz que denunciar é um ato de proteção, não de acusação irresponsável. É uma virada de chave, né? Tira aquele peso do se meter na vida alheia e bota o foco em salvar uma vida. Sim, e isso levanta uma questão importante sobre a nossa cultura. A gente tem um receio enorme de criar problema, de julgar mal, mas os textos nos convidam a pensar: qual é o custo de não criar esse problema? O custo é a continuidade de um ciclo de dor que pode durar uma vida inteira. A denúncia não é o fim da linha, é o começo da ajuda. É o sinal de que aquela rede de proteção que a gente mencionou finalmente funcionou em algum ponto. E é por isso que a informação prática é tão vital. E essa informação é o Disque 100. Todos os materiais convergem para isso. E vale a pena detalhar, porque ele foi desenhado para quebrar justamente essas barreiras de medo que a gente falou. Ele é gratuito, o que garante acesso, é sigiloso, o que protege quem denuncia, e funciona 24 horas por dia. E essa disponibilidade 24 horas combate um inimigo silencioso: a hesitação. A coragem de denunciar, seja da vítima ou de uma testemunha, não tem hora marcada. Ela pode surgir às 3 da manhã, num momento de desespero. O sistema precisa estar lá, pronto para receber esse chamado. O Disque 100 é a ferramenta que transforma a angústia em ação concreta e segura. Essa discussão toda sobre falha coletiva, sobre responsabilidade, é, no fundo, uma discussão moral. E é interessante como uma das fontes que a gente analisou aborda isso por um ângulo bem específico, o do espiritismo kardecista. Ele leva essa ideia de responsabilidade a um outro patamar. Sim, é uma transição muito natural, porque essa perspectiva aprofunda a dimensão ética do problema. A ideia central, como o texto apresenta, é que a criança é um espírito imortal em fase de recomeço. Ou seja, a infância não é vista só como uma etapa biológica, mas como um momento sagrado, de vulnerabilidade e de oportunidade para um espírito. O corpo infantil, sob essa ótica, é um templo temporário que precisa ser respeitado, incondicionalmente. E a consequência disso é muito forte. Se a criança é esse ser espiritual num momento tão crucial, feri-la se torna mais que um crime social. O texto diz que é ferir a lei divina, que se baseia no amor, na justiça e na responsabilidade moral. A agressão vira um grave comprometimento espiritual. É bem pesado. Exato. A responsabilidade do adulto, nesse contexto, transcende o Código Penal. Ela se torna uma responsabilidade perante a própria consciência e, para quem crê, perante uma ordem maior. E aqui entra uma frase do material que dialoga diretamente com o que a gente estava falando sobre a omissão da sociedade. A frase que diz: somos responsáveis não só pelo mal que fazemos, mas também pelo mal que deixamos acontecer. Isso tem uma força imensa. É o conceito da omissão como um ato. Deixar de fazer o bem quando se pode e se deve é, nessa visão, uma escolha moral ativa. Não é neutralidade, é conivência. Se eu vejo uma injustiça e me calo, eu não sou neutro. Eu estou, na prática, tomando o lado do agressor. Essa perspectiva espiritualiza a responsabilidade do vizinho, do professor. O não se meter deixa de ser uma opção moralmente defensável. E a conclusão dessa abordagem é de uma clareza impressionante. Ela amarra tudo com um princípio fundamental.
Fora da caridade não há salvação, e proteger uma criança é uma das mais altas formas de caridade. Basicamente, enquadra o ato de proteger não como uma obrigação, um fardo, mas como uma das expressões mais elevadas De evolução e empatia. É uma forma de sacralizar a infância, de colocar um escudo moral e espiritual em torno dela. E, por consequência, a responsabilidade de protegê-la se torna quase um ato de devoção ao melhor que a humanidade pode ser. E para que essa proteção aconteça na prática, né, não basta só boa intenção. A gente precisa saber como agir e, antes disso, como falar sobre o assunto. E outro ponto muito pragmático que as fontes trazem é a comunicação. E o que eu achei brilhante foi a consciência de que não existe uma mensagem única que sirva para todo mundo. Sim, a customização da mensagem é crucial. Falar com uma criança não é o mesmo que falar com um adolescente ou com um grupo de pais. Cada público tem suas barreiras, seus medos, sua linguagem. Exato. Por exemplo, para um vídeo rápido de rede social, a sugestão é: criança não mente sobre dor. Silêncio também machuca. É direto, poético e já combate duas ideias erradas de uma vez, né? E veja a adaptação para os jovens. A frase sugerida é: não é brincadeira, não é exagero, é violência. Isso é genial, porque fala direto com a experiência de muitos adolescentes que têm seus sentimentos minimizados, valida o que eles sentem, dá o nome correto para a agressão e os empodera a não aceitar. Tira aquela culpa do será que eu estou exagerando? E a abordagem para as escolas. Essa também é muito inteligente, porque ela já se antecipa a uma objeção que é muito comum. Aquele medo que pais ou educadores têm de que falar sobre abuso vai assustar ou vai despertar a curiosidade. Mas o texto argumenta o contrário. Falar sobre proteção infantil não incentiva o medo, incentiva a consciência, o cuidado e a segurança. E essa é a diferença fundamental entre assustar e preparar. Você não ensina uma criança a atravessar a rua dizendo que ela vai ser atropelada. Você ensina a olhar para os dois lados, a entender o sinal. Você dá ferramentas. Com a proteção do corpo é a mesma coisa. As orientações são sobre ensinar limites, sobre o direito de dizer não, sobre a diferença entre um carinho bom e um toque ruim, e principalmente sobre identificar um adulto de confiança com quem ela possa falar. Educação é a principal ferramenta de prevenção, a única, talvez. E mais uma vez, todas essas frentes, seja nas redes sociais, com jovens ou nas escolas, precisam ter um desfecho prático. Não adianta só alertar. E os materiais sempre fazem essa ponte, reforçando o Disque 100 como passo seguinte, o canal que transforma a consciência em ação. Perfeito. A conscientização, sem uma ferramenta de ação, pode gerar só angústia e impotência. Ao fornecer o Disque 100, a mensagem se completa. É um ciclo. Aqui está o problema, aqui está por que você deve se importar e aqui está o que você pode fazer. Isso dá agência às pessoas. Deixa de ser um problema insolúvel e se torna um desafio que a gente tem como enfrentar. Então, depois de mergulhar em tudo isso, o que fica para mim? Fica claro que o 18 de maio é um lembrete anual de uma tarefa que é diária. É um chamado para a gente sair da nossa zona de conforto e assumir nossa parte nessa responsabilidade coletiva. Proteger a infância, como diz um dos textos, é literalmente cuidar do futuro. É o investimento mais seguro que uma sociedade pode fazer. Uma das fontes usa uma frase que é um verdadeiro termômetro moral, sabe? Uma sociedade só evolui de verdade quando protege seus mais vulneráveis. A forma como a gente trata nossas crianças não é um tema qualquer. É o indicador mais preciso do nosso nível de civilidade. E para fechar, uma frase que foca na vítima e que deveria ser um mantra para todos nós. Nenhuma criança deve carregar dores que não lhe pertencem. É a afirmação de um direito fundamental, né? O direito a uma infância que seja uma infância. Exatamente. E com base em toda essa nossa conversa, especialmente sobre a responsabilidade que inclui a omissão, eu gostaria de deixar uma questão final, para reflexão, não como uma cobrança, mas como um convite ao autoexame. Por favor. Considerando que, segundo os materiais, a gente não é responsável só pelo que faz, mas também pelo mal que a gente deixa acontecer, qual é o pequeno passo prático que cada um de nós pode dar no seu próprio ambiente? Sabe, em casa, na escola, no trabalho, na comunidade,
para transformar essa vigilância mais passiva, aquela de quem só observa, numa atitude de proteção ativa. O que no nosso dia a dia pode fortalecer essa rede de proteção ao nosso redor?